Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo e espero que Deus direcione ele para as pessoas certas que precisam ouvir essa mensagem. Eu vou iniciar com o oráculo da centelha divina, que a nossa centelha divina possa trazer a mensagem mais necessária neste momento da nossa vida, né? Que a gente deixe o nosso ego de lado, que a gente consiga se conectar mais com o nosso lado luz, ouvir os direcionamentos de Deus para nós. A carta é essa imagem aí. Eu adoro a imagem da lua, das estrelas. Vamos ver qual é a mensagem de hoje. O medo, ele não existe. Só o amor é real. O medo, ele vem do ego, né? Do nosso lado sombra. E o medo, infelizmente, muitas vezes, ele pode nos... Engraçado, eu ouvi a palavra incapacitar. Nos bloquear. Claro, ele é necessário, pois ele é protetivo. Ele nos protege. Mas se tomar uma dimensão muito grande, isso pode realmente nos incapacitar, como eu ouvi a palavra. Seus medos, eles são imaginários. Conforme a sua consciência vai se expandindo, o medo vai diminuindo. A coragem cresce junto com a experiência e o entendimento. Ó. Então já tem duas palavrinhas aqui bem fortes no vídeo. Medo e coragem, né? Pensamentos de medo se alimentam da sua atenção. Pare de dar atenção e eles desaparecerão. Uma ótima dica aqui, né? Que a gente não dê tanta atenção a esses pensamentos de medo, né? Que muitas vezes eles querem invadir aí a nossa mente. Assuma agora o controle da sua energia e direcione a sua atenção a momentos felizes. Eu escolho o caminho do amor. Ai, que lindo! Eu escolho o caminho do amor. Eu escolho o caminho do amor. Porque aqui no início ele fala, né? O medo não existe, só o amor é real. E me veio muito, né? Me veio muito no pensamento a carta da entrega, que é do oráculo do Jardim dos Anjos, que ele fala muito do medo de amar, o quanto a gente tem medo de amar e ser traído, amar e ser ferido, amar e ser abandonado, porque o amor nos coloca nesse lugar de vulnerabilidade, né? E diante de algumas energias que eu senti aqui antes de gravar esse vídeo, muitas vezes por a gente ter passado por uma experiência, gente, pode ter sido no campo de amizades, pode ser relacionamento amoroso, qualquer tipo, trabalho, né, relacionamento no sentido de colegas de trabalho, a gente ter passado por traições, frustrações, decepções muito grandes, a gente pode de alguma forma fechar o nosso coração e ter medo de nos entregar novamente, medo de amar novamente. Muitas vezes você vai se fechar para as amizades, no lugar de trabalho você pode ficar um pouco mais séria, talvez você nem perceba tanto isso, mas você já tem uma postura mais defensiva. E no campo do relacionamento, muitas e muitas pessoas, elas simplesmente não se relacionam mais. Falam frases do tipo assim, eu nunca mais vou me relacionar. Eu nunca mais vou me relacionar. E isso acontece, gente. Isso acontece, né? Porque o mundo tá assim, porque todas as vezes que eu me relacionei, eu só levei pancada, eu só fui traída, eu só fui rejeitada. No mundo de hoje já não tem mais amizades, as pessoas não são confiáveis. Essas frases, essas crenças, muitas vezes está por trás esse medo, né, de se entregar novamente, medo de amar novamente, medo de viver aquela dor novamente.
e faz com que a gente, se feche e fique ali, de alguma forma, estagnado, né? Bloqueado. Vamos lá. Eu senti conexão de pegar aqui a ajuda dos anjos, né? Que vem aqui o anjo mais sagrado para esse momento, que nos ajude a trabalhar essa energia da coragem no nosso coração. Coragem é ouvir a voz do nosso coração. E que Jesus nos ajude, que os anjos nos ajudem a ter coragem, coragem de amar de novo, coragem de se entregar, coragem de se libertar do medo da opinião das pessoas. E vamos lá. Anjo dos sentimentos. Tem uma energia, tem uma energia aqui dos sentimentos mesmo, do lado do amor, né? Desses mecanismos, ó. Anjo dos sentimentos. Ele é lindo, tem uma rosa aqui, é porque o vídeo ele tem uma imagem turva. Aqui atrás veio o anjo da revelação, que muitas vezes é pra gente pedir algo, né, para que seja revelado. Vamos ler os anjos dos sentimentos? Faz muito tempo que eu não leio, eu não lembro exatamente o que ele diz. Gente, se vocês ouvirem barulhos, eu peço desculpa, porque às vezes tem uns barulhos aqui ao redor. Então ele fala assim, ó: quer seja pela educação, pela forma como vivemos em sociedade, ou apenas pela maneira de ser mais introvertida ou calada, muitas vezes dizemos e realizamos ações contrárias ao nosso impulso inicial. Tentamos ser politicamente e socialmente corretos, porque fomos educados para isso. Contudo, por vezes, para agradar os outros ou para agir de forma que os contente, não priorizamos aquilo que sentimos. Eita, eu falei isso, né? O medo do que as pessoas vão pensar ou vão achar. Eu senti essa energia, sabe? De que a gente ainda, de alguma forma, vive muito para agradar os outros, né? É uma coisa que a gente precisa se libertar disso. Vou ler de novo. Contudo, por vezes, para agradar aos outros ou para agir de forma que os contente, isso pode começar na nossa relação com os pais, isso vai no relacionamento amoroso, amizades, em tudo. Não priorizamos aquilo que sentimos por não respeitar aquilo que queremos. Ontem eu tive um atendimento onde a pessoa, o meu paciente falou isso, que tinha feito determinadas coisas somente para agradar ali os amigos. Ela não queria ir para determinado lugar, mas ela foi por eles e não por ela. E aí ela sempre traz, né? Em vários atendimentos meus tem essa demanda, sempre tem, na minha própria vida também. Como é importante a gente honrar, ouvir os nossos sentimentos e se libertar dessa necessidade de agradar os outros, apenas os outros e não a si mesmo. Então, assim, eu estou com vontade de ir para esse lugar, eu quero, é isso que eu quero nesse momento? Não. Nesse momento eu não quero, então eu vou dizer não. Então a gente tem medo de dizer não para desagradar as pessoas. Só que a gente está dizendo não para si mesmo, e isso não é legal, né? E então eu tô sentindo essa energia. Respeite e honre a si mesmo. E honre os seus próprios sentimentos. Olhe muito mais para você. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio. Ao escolhermos não respeitar os nossos sentimentos, os nossos sonhos, as nossas vontades mais profundas, aquele grito de dentro da alma, desrespeitamos a nossa própria essência. Essa escolha ela acaba mais cedo ou mais tarde por se revelar contrária ao nosso bem-estar. Exatamente. Eu falei no outro vídeo que eu gravei que eu tinha eu tinha visto um post que falava de um cantor que ele colocou: nossa, eu vivi a minha vida para agradar os outros, e chegou um momento que eu percebo que eu tenho que olhar para mim. E isso, tem pessoas que vão fazer isso bem jovem, e tem pessoas que só vai se dar conta disso quando estiver lá
na fase de estar idoso já. Então, para cada um vai ter o seu tempo, né? De perceber isso, de dizer, poxa, parece que eu só olhei para o outro, parece que eu me auto-abandonei e eu vivi sempre. Às vezes precisa passar por uma dor muito profunda, como eu já vi relatos assim de pessoas. Lembrei muito de uma amiga minha que agora que ela chegou assim chorando porque tinha descoberto uma traição do marido. E ela dizia, mas eu me dediquei a minha vida inteira, mais de 20 anos, a ele, a meus filhos, eu vivi para eles. E a partir daquela dor, ela precisou passar por essa dor que rasgou ali a alma dela. Aí ela foi cuidar dela, começou a praticar pilates, musculação, ela andava muito bicicleta também, ela gostava bastante de pedalar e frequentando muito o campo espiritual, também a parte religiosa, ela começou a fazer esse movimento. Claro que no início é mais por essa raiva, mais por sentimento de culpa, só que depois a pessoa vai entendendo que aquilo é importante e vai fazendo isso como um ato de amor. Então que a gente não precise passar por essa dor que rasgue a gente, que corte a gente ali no meio, mas que a gente faça isso por amor a nós, sabe? Definitivamente a gente reconheça, ó, isso aqui é importante para mim, eu quero isso daqui, isso aqui faz parte da minha essência e eu vou viver isso. Toda escolha acaba mais cedo ou mais tarde por se revelar contrário ao nosso bem-estar, verdade. Se você não pensar em você, né? Seja verdadeiro com você mesmo, escute como o seu corpo fala, como se exprime e tente comunicar-se consigo mesma, ouça os seus sentimentos. Essa é a mensagem aqui do vídeo. Ouça a si mesmo, ouça os seus sentimentos. Lembra que eu falei assim, ó, coragem, eu ouvi a voz do seu coração. Por isso que veio aí o anjo dos sentimentos, para reafirmar essa fala. Ouça você mesmo. Honre. Ah, mas minha mãe disse aquilo, meu pai falou assim, minha esposa disse tal coisa, todo mundo está opinando, essas vozes externas. Ouça o seu coração. Porque você não vai fazer isso pelo medo, você vai fazer isso pela coragem. Peça ao anjo dos sentimentos que ajude você a honrar e a confiar nos seus sentimentos. E através da compreensão desses, que ele ajude a fazer as melhores escolhas na vida. Eu não sei o que vai acontecer aí no seu futuro. Eu não sei o que os dias preparam para você, mas Deus sabe, né? E possa ser que muito em breve você precise fazer escolhas. Por isso que veio aqui o anjo da revelação aqui atrás, né? Que às vezes ele fala assim, ó, ore pelo anjo, né, ali da revelação, e peça que ele te revele ali, né? Que mesmo que ele te revele uma coisa, tipo assim, é isso aqui, pai, né, que eu preciso ir, eu digo não aqui, eu digo sim, qual escolha eu devo fazer? E quando a gente precisa fazer escolha, gente, não sei vocês, mas dá um medo, né? E se eu me arrepender? E tantos e sis pode passar na nossa cabeça quando a gente precisa. Eu saio ou não saio desse trabalho? Eu finalizo ou não finalizo esse relacionamento? Né? Não é simples, muitas vezes, fazer determinadas escolhas, tomar determinadas decisões. Agora tem uma coisa importante. Respeite a sua essência. O que você sente e quem você é. Ao seu ser verdadeiro. Sem desrespeitar aqueles também que lhe rodeiam. E aí você conseguirá ter confiança em si mesmo para vencer esses obstáculos e o apoio dos outros, porque percebem a natureza das suas intenções. Porque quando você ouve seus sentimentos, respeita isso, você vai se sentir muito mais feliz e as pessoas vão entender isso. Eu olhei aqui no vídeo, apareceu o número 1414, quem sentir vontade, pesquise aí esse anjo, anjo 1414, e a energia que esse anjo pode trazer, né? Eu vou tirar aqui duas cartas. Uma do oráculo das intenções. Eu nem virei aqui. E a outra do oráculo da iluminação. Um branco e um preto aqui, assim. É como se fosse a luz e a sombra. Interessante.
Vamos lá. Que seja a carta mais sagrada neste momento. Consciência divina e perdão. Ai, meu Deus. Eu sabia que ia sair essa mensagem do perdão em algum momento. É tanto, gente, que eu coloquei aqui no meu outro celular. Frequência do perdão. Frequência do perdão. Ela tá bem baixinha aqui. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver a palavra aqui. Ó. Tem a palavra bem aqui na frente, ó. Ah, vem aqui, ó. Perdão. Frequência do perdão. Já foi me indicado antes de começar o vídeo. Olha que interessante, né? Que interessante. Lembra que eu falei assim? Às vezes você passou por alguma decepção, frustração, seja no campo do relacionamento amoroso, ou amizade, trabalho, e que te fechou o seu coração, né? Lembra que eu falei isso? E que você pode estar com medo de amar de novo, porque você está fechado ali, apegado àquela dor. Então, a carta do perdão, ela veio para isso, né? É preciso ter coragem, tá vendo? Se liberte do medo e tenha coragem de limpar essas mágoas aí do seu passado, perdoar e seguir em frente. O ressentimento, ele paralisa as ações e impede a fluidez do seu caminho. Então, não é legal, né, gente? A gente ficar parado, travado numa história ali do passado. A gente realmente precisa seguir. Liberte-se da energia de pessoas que lhe feriram e fizeram mal. É uma excelente mensagem aqui para esse vídeo. Liberte-se dessa energia das pessoas. Siga em frente. Liberte-se cada dia mais do medo, né? De se permitir de novo, de viver o novo. Consciência divina. Esse oráculo eu preciso ler porque eu não lembro das mensagens. São mensagens assim muito mais profundas. Consciência divina. A consciência divina é uma qualidade nascida da nossa essência. Eu sabia que ia falar muito de essência porque todo o vídeo está pedindo para a gente se conectar com a nossa essência, ouvir a voz interior, né? Trazer esta energia poderosa para o momento presente é ter a visão do Espírito se expandindo através do universo. Nossa consciência divina, ela purifica todas as energias que se movem em nós, dando-nos o poder de transmutar tudo em luz. Eu falei, né? Nosso lado luz, nosso lado sombra. Então, o perdão também é essa energia que purifica, que limpa. Então, a mágoa, o ressentimento é no nosso ego. Que a gente purifique isso, que a gente tenha essa consciência divina e se ilumine, né? Ilumine essa situação aí. Eu sei qual é a minha. Eu sei, Deus me mostrou hoje qual é essa questão aí, para que eu me perdoasse, né? Transmutar tudo em luz, ver a beleza de todos os seres, trazer clareza para todas as dimensões, unir as partes fragmentadas em um tudo infinito e estar presente através das limitações do tempo. São olhos de luz atravessando o véu escuro da ilusão. O despertar da nossa consciência divina pode cessar qualquer guerra e transformá-la em paz divina. Essa consciência elevada nos permite ver o invisível, nos oferecendo um oásis no deserto, porque traz o entendimento da perfeição de cada situação e fortalece nosso ilimitado poder de escolha. Quando a gente faz uma escolha, né, através dessa consciência da nossa essência, dessa consciência divina, é uma coisa, gente. Se for pelo ego, essa energia semeia as possibilidades infinitas de transformação do ser. Uma pedra se converte em um diamante, um vil metal em puro ouro. Abra os seus olhos e deixe que o divino permeie tudo que você tocar com essa nova consciência. Então, eles estão nos chamando aqui, nos convidando a ter uma nova consciência, como se você olhassem para as situações
de uma forma mais iluminada, né? Pela essência e não pelo nosso ego. Gente, essa situação específica, eu tô bem, desde o outro vídeo eu vi 2002, também pesquisa aí a energia do anjo. Horas invertidas, né? Através dessa situação que Jesus me falou aqui do perdão, ele me trouxe, através de sonhos, de muitas revelações, que aquilo que me aconteceu lá num passado distante teve muito mais coisas do que eu poderia imaginar. Teve coisas que eu não enxerguei naquele momento. Teve situações nas quais eu nunca imaginei que tivesse. E ele veio me revelar isso agora, depois de mais de 10 anos. E que a gente tenha o olhar de compaixão, né, para as pessoas que nos feriram, que nos machucaram. Que a gente perdoe, se liberte e siga em frente. E abra o nosso coração de novo para amar, para viver novos relacionamentos em todas as áreas da nossa vida. Espero que essa mensagem tenha tocado aí teu coração, tenha sido resposta nas suas orações. Curta o vídeo, compartilhe, deixa aí um comentário se fez sentido e até um próximo aí, se Deus quiser.